Então, falar um pouquinho sobre a diferença de cisto, tumor maligno e tumor benigno. Então, antes de tudo, vamos deixar bem claro que nem todo tumor é câncer, tá? Então, tumor é um crescimento anormal das células em qualquer região do corpo, tá? Então, se as células começam a crescer de uma forma anormal, ela é um tumor. Aí, para isso, é feita a biópsia para saber se esse tumor ele é benigno ou se ele é maligno. Apenas os malignos que são os cânceres, tá? Então, tem um tumor. É câncer. Não, só é câncer o tumor maligno. Então, vamos falar a diferença do tumor benigno e do tumor maligno. O benigno, ele tem um crescimento lento, ordenado, de forma limitada na região e geralmente não interfere na função do órgão. O tratamento geralmente é por cirurgia, o que cura o paciente. Tirou o tumor, tirou o problema, tá? Ele está curado. Então, aqui, a diferença, ó, um tumor benigno e aqui um tumor maligno. Então, aqui são as células e, de repente, cresceram umas células anormais junto dessas células. Mas, tá vendo que ela é um crescimento ordenado, ela é bem organizadinha, então ela já tem uma característica de benignidade. E aí eles vão fazer a biópsia, mandar isso para o biomédico avaliar, né, num laboratório, e aí ele vai ter o diagnóstico de que esse daqui é um tumor benigno. Esse tumor, ele não causa prejuízos para o paciente, exceto se ele vai deixando crescer, e aí sim que ele pode acabar cometendo a função do órgão. Mas se é um tumor que cresce pouco, que não vai interferir, né, na vida do paciente, então não tem problema algum. Às vezes eles chegam até a manter, dependendo do tamanho desse tumor, eles acabam mantendo, tá? A não ser que ele tenha um crescimento muito grande, aí sim tira para não comprometer a função, tá? Agora, já o tumor maligno, esses sim são cânceres, como eu disse antes, só os malignos são cânceres. As células, elas crescem rapidamente, desorganizadas, elas são invasivas, comprometem a função dos órgãos acometidos, crescem descontroladamente, podendo espalhar pelo corpo. Quando espalha pelo corpo é aquilo que a gente chama de metástase, ou seja, ela atingiu outros órgãos. E o tratamento é cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, mas tudo vai depender do tipo e a evolução do câncer. Podem ter cura ou não, e quanto mais precoce for diagnosticado, melhor a evolução do tratamento. Então, aqui para vocês verem, enquanto esse daqui é bem organizadinho, esse ele vai crescendo, ele não tem uma ordem, né? E vai crescendo muito rápido, ele vai ultrapassando os limites da célula e vai passando para outros órgãos. Então, como ele vai crescendo muito desorganizado, ele acaba atrapalhando a função, né? O órgão ele não consegue trabalhar adequadamente. E ele cresce muito rápido, né? Então, por isso o diagnóstico precoce, para você conseguir pegar no início e conseguir ter um bom tratamento. Agora, a diferença para o cisto. O cisto, ele é uma formação anormal também, mas ele é cheio de líquido ou uma substância semissólida, né? Uma substância gelatinosa. Ele pode ou não causar dor, pode surgir por traumas, infecções, obstrução das glândulas sebáceas ou uma propensão genética. E eles podem surgir em qualquer parte do corpo e geralmente eles não são sinônimos de gravidade. E pode ser realizada a punção do líquido para avaliar o conteúdo e também serem retirados por cirurgia. Ou então, às vezes, também nem tem necessidade de ser retirados. Então, aqui, como vocês podem ver, um tipo de cisto de ovário, né? Aqui são os ovários, né? E aqui nasceu, vamos dizer assim, um carocinho, né? E aqui ele tem um conteúdo gelatinoso ou cheio de líquido. Esse é o cisto. Então, ou pode fazer uma punção, ou então pode, que geralmente é feita uma punção para ver se não tem nenhuma célula maligna junto, para confirmar mesmo que é um cisto. E pode ser retirado por cirurgia, geralmente quando ele começa a ficar muito grande, porque a mesma coisa do tumor benigno,
Ele pode interferir na função do órgão pelo tamanho, tá? E não porque ele invadiu células por causa, como acontece com o tumor, tá? Como acontece com o câncer. E aqui um tipo de cisto sinovial, que ele fica aqui em cima do punho, né? Nessa região aqui do punho, que geralmente ela é causada pela tendinite. E aí quando ela tem esse cisto, a gente chama de tenossinovite, que forma esse cisto. E quando ele inflama, ele fica mais alto, ele é bem doloroso, mas nem sempre tem indicação cirúrgica. Se é uma dor que pode ser controlada, de acordo com os exercícios, de acordo com medicação, e não está interferindo na função, geralmente não tem indicação cirúrgica. Só faz a punção para confirmar mesmo se é um cisto, se não tem malignidade. E então até se mantém esse cisto, tá? Porque ele é composto de líquido ou uma substância gelatinosa.